A gente tem um amor tão grande pelo que a gente faz que você pode estar com o maior problema. Você acredita, você vai, você continua, você não para. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe, que se eu fosse empreender e não pudesse fazer algum tipo de trabalho social que não rendesse frutos, eu não queria trabalhar empreendendo mais, eu queria voltar a ser CLT. Fui roubado e o meu veículo estava com 30 e poucas parcelas sem seguro, fui roubado com tudo, em material. Eu acho que na época um prejuízo de uns 60 mil de material, de ferramenta. Fala, águias empreendedoras! Estamos aqui em mais um episódio, hoje com o brabo. Rapaz, o cara é brabo demais, brabo, é ele, Ney. Ney, bem-vindo aí, vamos trocar aquela resenha. Seja bem-vindo aí a Águias Empreendedoras. Bora pra cima, irmão. Voa, águia! Voa! Bom dia, obrigado pela recepção, meu amigo, irmão, companheiro de mentorias e companheiro agora pra vida também. Ah, mas rapaz, que honra receber você aqui, mas já vamos direto aqui, meu irmão, se apresenta um pouco aí pra turma aí, fala quem é o Ney. Ney, olá pessoal, me chamo Ney, 48 anos, empreendedor, pai de 7 filhos, cristão, tinha uma história na música da minha infância, adolescência, e um cara muito família, um cara que tá aqui pra trabalhar e pra ser exemplo pelo trabalho também. Ney, sobre família, comente um pouco quantos filhos você tem, comente um pouco sobre eles, fale sobre o propósito da família, fale um pouco da sua esposa aí, fale como é a sua família. Rapaz, difícil, hein, resumir. Hoje nossa família somos em 9 pessoas, são 7 filhos e eu e minha esposa. E cada criança, eu vou dizer assim, tem a sua personalidade. A gente começa lá com 19 anos, 17, 11, a Estelita que vai fazer 10 anos amanhã. Aí depois vem o Pedro com 6, a Bela com 4 e a Joana com 2. É um grande desafio ser pai hoje em dia e ser família. Porque às vezes a gente conflita com o que o mundo ensina e você tem os seus valores, os seus princípios. E as gerações batem, né? Tem um certo conflito entre as gerações. Mas é viver. É viver no propósito, é sempre tentar fazer o melhor pela família, é sempre tentar fazer o melhor pela sua esposa. Eu aprendi muito isso, que o mais importante na família é a esposa, que é a nossa base. Se a nossa esposa estiver bem, a gente vai estar bem para poder tocar o barco. Vamos dizer, primeiro nós precisamos cuidar da árvore para que depois cuide dos frutos, né? Então é Isso. importante a gente ter esse entendimento que dentro de um relacionamento familiar, o homem precisa cuidar da esposa e cuidar dos seus filhos. Mas parece que é muito difícil isso, a gente conseguir, eu falo, amar mais a esposa do que os filhos. Apesar de ser amor diferente, mas é uma missão que eu entendo que nós precisamos amar mais a esposa do que os filhos. Isso vai causar uma grande repercussão. Como fazer isso? Porque assim, deixa eu te explicar. Os filhos, nós não escolhemos como eles seriam. Cada um tem a sua personalidade. Você tem um time de futebol lá. Então, Perfeito. cada um tem sua personalidade. Você escolheu que teria filhos, mas você não escolheu como eles seriam. A sua esposa, você escolheu ela pelo que ela era, pelo que ela é. Você entendeu? Entendi. Então, você já escolhe a pessoa falando, pô, ela tem esse problema, tem isso, eu vou caminhar. O filho, aí depois a gente vai moldando. E quando a gente entende isso, que é uma das missões mais difíceis que tem, primeiro entender e depois praticar. É como amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento. Mas como fazer isso? Como amar a Deus acima de um filho? Você entendeu? O amor, na verdade, ele é um comando de Deus. O amor, ele é um comando de Deus. Deus, ele coloca ali em João, Evangelho de João 3,16, fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. É um comando que Deus deu a Jesus, que é através do amor. Vai lá, vamos começar um propósito, vamos começar uma missão, mas essa missão é sobre o amor. Eu amo essas pessoas e eu quero que você resgata elas. Então, ele nos mostra que é praticamente impossível amar ele acima de todas as coisas. Mas é o mandamento, ele não retirou.
E aí, quando nós entendemos isso, quando nós olhamos a família, é difícil a gente falar, pô, eu amo minha esposa, mas, cara, se não der certo, eu separo. Por isso que muitas famílias estão se quebrando. Porque a esposa se tornou uma peça que se troca, o esposo se tornou uma peça que se troca. Os filhos não, porque carregam meu sangue. Não, princípio de honra. Honrar pai e mãe, honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar a família. Então você tem de honrar os seus filhos, mas também, ou até mais, honrar sua esposa, porque ela é a base, e isso honrar seu esposo também. Rapaz, que conflito que a gente vive, né? Porque você ouve muito essa frase, né, Agle? É, marido, esposa, você troca, filho é pra sempre. Vocês mais ouvem isso daí. Só que isso a gente tem que ir contra isso, porque o correto é contra. Literalmente, a gente tem que ir na contramão do que a sociedade está andando para poder ter os frutos lá na frente. Exato. E o mais difícil é aplicar isso dentro de casa. Mas quando você consegue aplicar, a colheita vai ser muito boa, vai ser muito forte, vai ser muito frutífero. Porque os filhos vão crescer vendo o quê? Que a base é o pai e a mãe unido, né? O pai e a mãe unidos vão fazer o quê? Vão replicar isso nas futuras famílias. Ou seja, teoricamente seriam famílias mais estruturadas e até abençoadas também, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, muita gente, ontem eu estava com um amigo, ele falou, nós estávamos na igreja à noite, e ele falou, hoje de manhã eu estava cuidando da minha primeira igreja, qual seja a família. Então, muita gente hoje se perde por isso, acaba cuidando mais das coisas fora do que da coisa de dentro. As coisas de dentro começam, primeiro, pelos próprios sentimentos, pelos conflitos que têm, por grandes adversidades, traumas que viveram e que não conseguem trazer para fora para que possa viver o melhor plano, o melhor propósito de Deus. E aí acaba buscando em Deus ou em outras coisas, ou até na religiosidade, o quê? Aquele anseio, mas não em Jesus, por exemplo, um caminho, uma verdade e uma vida. E aí eu acho que muita gente acaba se escondendo atrás disso. Então o que eu quero dizer? Que nós precisamos cuidar primeiro da nossa casa, nossa primeira igreja, nosso primeiro compromisso é com Deus, segundo, com a nossa família. Eu digo que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? E a nossa primeira igreja é a nossa família. Não adianta nada fazer bonito lá fora e aqui dentro de qualquer jeito, né? Maravilha. Meu irmão, então nessa área aí você já tá lá com um time de futebol, como diz, treinando esse time, tá indo tudo bem, graças a Deus, com todas as lutas, vitórias, mas aí eu quero ver para trazer agora a provisão para essa família. Para trazer essa provisão para essa família, você precisa estar ali empreendendo, trabalhando, e aí eu quero que você traga uma versão ali, né, que é do seu empreendedorismo, como se deu isso, como foi. Rapaz, acho que as histórias praticamente são as mesmas, né? Eu trabalhei aí mais ou menos dos meus 18, saí do curso técnico, e dos 18 até os 35, sempre trabalhando no regime CLT. Só que eu sempre fui um cara meio inconformado, vamos dizer assim, em estar fazendo só aquilo, porque quando você tá no CLT, nada contra quem é CLT, você fica meio que dentro de uma caixinha e você tem que seguir aqueles limites. E eu sempre fui um cara de dedicar um pouquinho a mais, de oferecer um pouquinho a mais para o cliente, bater aquele papo a mais, entender as necessidades mesmo, né? Se o cliente chega e pede primeiro para apertar um parafuso, eu aperto um parafuso, mas eu vou explicar a consequência de apertar um pouco mais, um pouco menos. Será que não tem que limpar aqui, limpar ali, né? E assim veio nascendo essa vontade de empreender. Lembrando que eu sou formado, tenho a formação técnica em eletrônica, né? E mexo com geradores de energia, tá? Esqueci de falar no começo isso daí. Então, chegou a idade dos 35 anos, eu falei, agora eu vou empreender. Chegou no meu limite. E assim eu comecei a resgatar alguns contatos de uma outra empresa que eu trabalhava anteriormente, uma empresa na área de geradores também. E o pessoal começou a passar demanda de emprego, de serviço para mim. E nessa brincadeira, da noite pro dia, eu abri um CNPJ, coloquei o nome e fui embora. Deixa eu desligar aqui. Desculpa. Opa, tranquilo. Deixa eu baixar o volume aqui. Esqueci. Dá pra cortar isso aí, né? Dá. Desculpa, gente. Vamos. Isso aí. Então, foi no momento que eu tava até com uma licença médica de um outro serviço que eu comecei a procurar uns contatos antigos que eu tinha da outra empresa, que
Eu acabei trabalhando quase 10 anos na outra empresa e eu acabei tendo amizade com alguns clientes, né? A gente leva além do profissional. E desse além do profissional geraram algumas amizades que me geraram alguns futuros negócios que eu enxerguei a oportunidade de empreender e buscar aquilo para mim. Porque chegou um momento que eu estava insatisfeito com os ganhos, eu vi que não tinha como crescer muito onde eu estava, e eu falei, agora é a hora de arriscar. Foi isso que eu fiz. Maravilha, Ney. E hoje, qual é o nome da tua empresa? O que vocês fazem? Comenta um pouquinho sobre esse legado da tua empresa. Perfeito. Minha empresa se chama Fresan Geradores, né? Já o próprio nome diz. A gente trabalha com sistemas de energia voltados para geradores de energia, né? Geradores a diesel. E estamos aí no mercado há 14 anos, completados agora dia 26, né? Com muita luta. Então, a gente atende de estádio de futebol até residência. Costuma focar mais em geradores de média a alta potência e estamos à disposição para o que deve onde se necessita de energia confiável à base de geradores. Por que a Fresan existe? Rapaz, que pergunta, hein? Nunca me fizeram essa pergunta. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe, que se eu fosse empreender e não pudesse fazer algum tipo de trabalho social que não rendesse frutos, eu não queria trabalhar empreendendo mais, eu queria voltar a ser CLT. Talvez é para eu me descobrir. Eu acho que a Fresan nasceu que eu queria me descobrir como meu valor profissional, demonstrar que era possível fazer um pouco a mais do que todo mundo fazia, que é um serviço diferente, e olhar para trás e deixar um legado para minha família. Então, praticamente é isso que eu penso. Maravilha. Legado. E Ney, hoje tem uma frase sobre mães que ela diz assim: ser mãe é padecer no paraíso. Empreendedor é o quê? Empreender. Empreender é padecer todos os dias no paraíso entre altos e baixos. Mas a gente tem um amor tão grande pelo que a gente faz que você pode estar com o maior problema. Você acredita, você vai, você continua, você não para. No empreendedorismo, nós muitas vezes passamos por grandes problemas, meu amigo. E dentro desses problemas que você já teve nessa sua jornada, com a história da Fresan, com tudo, qual foi o momento mais difícil que você teve, que você falou, cara, agora as coisas chegaram, vamos dizer, ao nível mais extremo? Teve esse momento no lado, vamos dizer negativo ou difícil, e também no lado positivo. Qual foi o lado que, ao contrário, você falou, cara, agora eu acertei uma veia, ou eu tive um insight, eu tive um pensamento que mudou esse contexto? Então, um lado muito positivo que você viveu na sua jornada de empreendedor, e um lado muito negativo, o positivo e o negativo. Rapaz, tem uma história aí que foi em 2013. Eu fui roubado, meu veículo da empresa foi roubado e estava com todo o meu material de ferramental, que no começo era somente eu, né? Fui roubado e o meu veículo estava com 30 e poucas parcelas sem seguro. Sem seguro, fui roubado com tudo, em material. Acho que na época um prejuízo de uns 60 mil de material, de ferramenta, fora o parcelamento. Que eu fiquei trabalhando praticamente 2 anos de condução. Imagina só você levar um monte de óleo, filtro, aquelas bolsas pesadas de ferramenta de metrô e ônibus. Eu ia para Piracicaba, eu ia para Pouso Alegre, eu ia para Cruzeiro, rodava aí o Brasilzão de condução, com a mala de ferramenta. E chegou um momento que a gente começa a dar muito, sai muito do nosso caixa e não entra. Que eu não tinha dinheiro, ou eu almoçava ou eu andava de condução. Teve um momento que eu vim de carona lá de Lorena aqui interior de São Paulo, Vale do Paraíba, eu vim de carona, pedi carona pro pessoal da Cometa, me deram carona até o Tietê, cheguei 2 horas da manhã no Tietê, não tinha condução e não tinha dinheiro. O que eu fiz? Andei do Tietê até Itaquera a pé, com a mala de ferramenta. E foi um momento de refletir se valia a pena ou não. Mas eu lembrava muito da minha mãe. Minha mãe, acho que era a minha maior motivação, e na época a Sofia, que era a única filha que eu tinha. Eu falava, não, por elas eu vou tocar o barco, porque muitos não acreditam que vai dar certo, até dentro de casa mesmo, os parentes não acreditavam que ia dar certo, mas eu falei, não, por elas eu vou até o final. E eu lembro que eu andei horas ali refletindo se valia a pena, eu lembro que eu louvava bastante, cheguei em casa de manhã, não falei nada pra ninguém, tomei meu banho, continuei trabalhando. Isso aí foi o que mais me marcou, sabe, de motivação. É uma das coisas que mais me marcaram. E de positivo, foi quando eu comecei a entrar em contato com alguns clientes de renome e começaram a fechar as propostas comigo. Para mim, eu achei que era a recompensa por tudo aquilo que eu passei, sabe?
E de positivo eu ver, olhar pra trás desses 14 anos e ver que valeu a pena, mesmo com as dificuldades, eu tô com a minha família tocando, fruto talvez daquela caminhada que eu dei da Marginal Tietê até Itaquera, do terminal rodoviário, sabe? Top Ficou demais, né? marcado. Top demais. É engraçado porque a gente passa por várias adversidades e a vida vai nos ensinando, né? Eu lembro, por exemplo, hoje muitas pessoas olham a gente fazendo palestras, rodando o Brasil, rodando aí o mundo, né? Deus vem abrindo essas portas. Estava agora em junho, em Portugal, depois em Londres. Então Deus vem nos colocando aonde Ele deseja. Não por nós, não por mérito, mas por graça. Posto isso, hoje muitas pessoas olham para a gente e falam, cara, mas é impossível. E aí eu gosto até de rememorar alguns pontos, né? Um dos pontos, né, da minha história, você conhece ela, é a questão do alcoolismo, né? Então algo hoje eu olho para o alcoolismo, para mim aquela minha dor. Então eu entendo que muitas pessoas têm dores que não são curadas, não são direcionadas e buscam um alento dentro de dopaminas, dentro de drogas que tirem aquela dor, buscando dependência numa coisa errada. O que você deve buscar? Buscar dependência na coisa certa? Não, buscar dependência no que é certo, Deus. Então, se você está numa adversidade, primeiramente, busque a Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscar de todo o vosso coração. Hoje, muitas pessoas veem, por exemplo, a gente palestrando ali para 4.000 advogados, palestrando para 500 contadores, uma agenda, graças a Deus, né, bem agitada, Uhum. bem demandada, e fala, cara, isso é impossível, isso é porque foi sorte. E eu gostaria até de trazer também, como falei para você, um pouquinho dessa sorte. A sorte foi que um dia, por exemplo, eu não tinha um dinheiro para comer um lanche. Sabe? Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, apesar de ser um alcoólatra ali, viciado, muitas vezes eu recebia muito pouco e não tinha um dinheiro para comer um lanche. E aí eu lembro que um dia eu peguei e falei: eu vou comer o lanche, vou passar o cartão, não tinha limite, não tinha mais limite no banco. Vou passar o cartão, vai dar recusado, e aí eu vou falar que é alguma coisa do cartão. E aí depois eu passo aqui e acerto semana que vem, que eu sei que aqui não vende fiado. Mas foi uma das formas, né? E aí você pode avaliar se foi certo ou errado. Mas deu acessar naquele dia um X-tudo. E eu falei, já que eu vou pedir, não vou pedir nem o X-salada, eu vou pedir um X-tudo. E aí eu comi aquilo com muita culpa, mas sabendo que eu ia pagar depois, passei uma semana rodando por trás da rua para não encarar porque eu não tinha o dinheiro. E depois de uma semana, quando caiu meu salário, eu fui lá e paguei aquilo. Foi um jeito, cara, que às vezes de você ludibriar a fome e a vontade de comer, né? Eticamente, moralmente, se você for ver, foi até um erro. E se formos tipificar isso, talvez possa ser o artigo 171. Mas olha, é a necessidade, né, a fome que faz isso. E aquele dia eu entendi que, vamos dizer, teve muitas coisas que eu plantava, muitas coisas que eu fazia. Depois voltei lá, paguei, honrei, fiz crédito com esse cara, é um amigo meu até hoje. Mas foi assim, muitas vezes chegando em casa, pegando miojo, né, e fazendo sozinho ali. E aí, como, né, muitas pessoas olham hoje e falam, cara, mas como você faz? Cara, eu posso só te falar uma coisa. Primeiro, você vê se você tem um propósito. Segundo, se você não tiver, procure o propósito. Mas antes de você procurar o propósito, procure uma palavra de Deus. Porque quando você tem uma palavra de Deus, você vai perseguir a palavra. Você perseguindo a palavra, nasce o seu propósito. Nascer no seu propósito, você tem de conhecer quem é o propositor do propósito, ou seja, Deus. E aí você começa a fluir. Através disso, Deus começa a apresentar os seus amigos. Foi isso que ele fez quando te apresentou. Você é um amigo de Deus que Deus me apresentou. Então, esse lugar aqui que você está hoje, ele pode ser simples, pode ser o dia da manhã um grande podcast, mas é um lugar de honra para você. Então, por isso que eu te chamei aqui, para a gente bater essa resenha. Porque as pessoas olham o começo e às vezes, aliás, vê o resultado final e não sabe o começo. Então, quando nós começamos, quando eu comecei, o Ney acabou de comentar, nós não tínhamos base nenhuma, mas nós fomos estruturando a base em Cristo Jesus.
Verdade. Com verdade, né? Exato. Estruturar com verdade é um princípio básico para quem quer empreender, para quem quer chegar em algum lugar. Lembrando que não são só flores, né? A gente padece bastante. Você falando dessa questão do lanche, quantas e quantas vezes a gente tem que decidir? Eu digo até por mim, às vezes até hoje eu tenho que decidir, eu como lanche ou levo alguma coisa para casa? Eu almoço ou janto em algum lugar ou eu vou para um credor pagar um fornecedor? Não, não é fácil. Mas é tão prazeroso você ver passar um ano, passar dois, que você tá continuando na caminhada, né? É, como dizia uma música do Dunga, um cantor lá da igreja, o caminho se faz caminhando. Então é uma das minhas premissas todo dia. O caminho se faz caminhando. Constância. É muito bom isso, você falar sobre o caminho se faz caminhando, porque muitas pessoas no empreendedorismo, muitas pessoas, elas querem viver o ápice. E o que que eu entendi nessa jornada? É uma coisa que nós falamos lá no Legendário: desfrute o caminho. Por quê? Imagina você estar lá à beira da praia. Você olha para cima, você olha uma montanha, você não imagina que naquela montanha ali tem a cidade de São Paulo, por exemplo, quando você está em Santos ali. Você não olha e fala, cara, tem uma cidade. Mas um dia as pessoas olharam para lá e falaram, pousaram, colocaram o barco ali Baixo. embaixo, olharam para cima e vamos descobrir aquilo. Quando chegaram em cima, olharam e falaram, tem algo mais. Aí foram descobrindo, foram descobrindo. E esse é o rolê. A gente olhar até um ponto, chego até aqui, ponto A, ponto B, e depois nós definimos o outro ponto. Por quê? Eu estou no ponto A. Eu quero Uhum. chegar no ponto B, ok? Então, se eu estou no ponto A, cheguei no ponto B, quando eu cheguei no ponto B, ele se tornou meu ponto A. Isso. Aí eu tenho de definir o novo Uhum. ponto B. Nova caminhada. Exatamente. Então, sempre nós vamos estar caminhando e desfrutando. Por exemplo, o rolê é a melhor parte, porque o rolê você conhece pessoas, você toma café, você faz conexões e aí, com propósito, isso fica muito bom. E hoje, se você pegar, Ney, e for definir em algumas palavras, o propósito, né? O propósito pelo qual você empreende, né? Hoje, o que que move? Você falou que lá atrás, quando estava com aquela caixa de ferramenta, o que te moveu, o seu porquê, o seu propósito, foi olhar para os seus pais, olhar para sua mãe e para o seu filho, para os seus filhos, na época uma, né? Isso, E Sofia. falar: eu vou caminhar do Tietê até Itaquera. Para que você que não entende aqui, é da zona norte até a zona leste de São Paulo, que é dois extremos. Então é um cara caminhar uma maratona. Você tinha um porquê. Hoje, você carrega empregados, você carrega colaboradores, você carrega clientes, fornecedores, e tudo isso, ao final do mês, ele tem uma alegria e também as suas tristezas, o que eu chamo de propósito. Qual hoje é o mover, a intenção do seu coração relacionada ao propósito de empreender? Eu continuo falando a respeito do legado. O que mais me move é o legado, deixar um legado para essa geraçãozinha que tá vindo aí. E se você fosse falar sobre legado, qual legado que você gostaria de deixar? Perseverança, fé, isso não pode faltar no empreendedor, fé não pode faltar. Constância e amor pelo que faz. Porque eu posso ter o defeito que for, eu posso ter a falha que for, porque todos somos falhos, não adianta. É bem clichê essa frase, né? Mas todos somos falhos. Mas eu sou muito grato pelo que eu faço e eu amo o que eu faço. E como ativar a fé no empreendedorismo? Como você consegue ver isso, Ney? Imagina, primeiro vamos definir o que é fé. Fé, segundo Hebreus 11, é a certeza daquilo que não se vê. Como aplicar a fé no empreendedorismo? Na prática, você consegue trazer um exemplo, uma visão, algo que você consiga contextualizar? Por quê? Ou senão a pessoa não consegue entender. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. E como aplica isso no empreendedorismo? Ou como você aplicou? Rapaz, eu já digo que é pela própria fé, porque tem coisa que não tem explicação, é sentimento. Eu não sei se já vem da gente, se tá dentro da gente, mas eu acredito muito que é de dentro pra fora isso daí. Então, muitas vezes o pessoal só é criticado por alguns métodos que eu tomo. E eu sei que às vezes não são os melhores, mas eu me baseio muito pela fé. Vai dar certo e vamos pra cima.
Eu costumo dizer, né, que, por É, exemplo, eu junto assim, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Ok. Então eu coloco isso aqui. Aí eu falo, as coisas, elas, que se eu não estou conseguindo ver, eu estou imaginando. co-criando. Ok? Então, se eu estou imaginando, estou criando alguma coisa na minha mente, então o primeiro universo que ela acontece é dentro do meu pensamento. Pensamento. E aí eu costumo fazer a aplicação de uma frase que eu gosto muito. Cuidado com o seu pensamento, porque ele pode se tornar uma palavra. Cuidado com a sua palavra, porque ela pode se tornar uma ação. Cuidado com a sua ação, porque ela pode moldar o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele pode te dar destino. Então, tudo começa com um pensamento. Então, a fé, ela começa num pensamento. Pô, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. O seu Pois é. cérebro já veio no comando do que não vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. E aí parece um pouco a questão de coaching, né? Que é um nome que eu acho que tem uma grande ativação, mas parece hoje é muito olhado pelo lado pejorativo. Banalizaram bastante, né? Banalizar, até porque algumas pessoas, né, fizeram disso algo que não tem uma grande produtividade humana. Mas o que acontece? Quando você ativa a mente de uma pessoa, Napoleon Hill, ele fala muito sobre isso. Ele fala que o primeiro universo que a gente vê é dentro da mente, porque a mente não consegue distinguir o que é verdade e o que você está criando. E aí você vai criando. Conforme você vai repetindo, você vai, mesmo que aquilo não seja verdade ainda, uma verdade que quer dizer concreta, você vai criando até que aquilo se torne uma verdade. Mas você precisa repetir o fato. Aí vem disciplina, resiliência, perseverança. Mas vamos imaginar, um dia eu acreditei que eu ia ter uma contabilidade. O que que eu fiz? Eu comecei a imaginar. E aí eu falei, se tem um caminho, o primeiro é me tornar um contador. E Perfeito. aí eu falei, eu vou me matricular na faculdade, me matriculei. Aquilo se tornou uma realidade, mas eu não tinha me formado. E aí eu acreditei, me formei, montei uma salinha e eu tinha a visão. Contabilidade é um escritório onde trabalha pessoas, então iriam trabalhar pessoas. Tudo na imaginação. E muitas vezes, a maioria do tempo, aquilo não era uma realidade, mas foi se tornando ao tempo. Mesma coisa aconteceu com a questão da palestra. Eu falei, cara, eu acredito que eu posso palestrar. E eu carrego algo que aí é dentro de mim que eu quero Uhum. entregar para as pessoas. Eu sinto isso. Então, eu acredito nisso. E aí eu comecei, vamos dizer, a conectar, é que eu falo, perseguir o palco. E aí eu fiquei obstinado, obcecado. Se você quer um propósito, se você quer viver algo diferente, a primeira coisa que você tem que fazer é ser obcecado, obstinado. O sucesso, ele é muito, muito, muito facultativo. A cada um é de uma forma. Mas se você quer o sucesso para você, não é um esforçozinho que te coloca lá. É você obcecado, é todo dia você acreditar naquilo. E aí eu comecei a buscar conexões, buscar treinamento para que aquela palestra existisse. Hoje, como eu falei, a gente tem a oportunidade, esse ano palestrei 2 vezes para um evento, no mesmo evento, né, que esteve 2 vezes esse ano, para 4.000 advogados. Aí o que que acontece? É fácil? Não, não é fácil. Mas antes disso, o que que acontece? Eu acreditei que eu podia palestrar numa associação que tinha 3 pessoas me ouvindo. Eu acreditei que eu podia palestrar para 2 pessoas me ouvindo e palestrei. Eu buscava em associações que muita gente desconsidera. Uhum. E aí eu fui treinando um pouco a minha voz, a minha Entonação, né? entonação. E mesmo assim não está perfeito. Eu sei que não vai ficar perfeito, mas eu fui dessa forma. Então o que ocorre? Quando você define na sua mente que vai acontecer, se você repetir o fato, tiver um propósito, vai acontecer. E aí eu quero te dar um exemplo sobre como o seu cérebro não entende o que é verdadeiro e o que é uma coisa que você está criando nova. Se você, se uma pessoa perde o braço, o que que acontece? Ela ainda sente o braço coçar. Mas perdeu. Não, mas o cérebro estava programado para aquilo. Então, a verdade é que o braço já não está. Mas o braço ainda está coçando.
Entendeu? Então a gente tem de fazer o contrário, criar um terceiro braço que ele não existe ainda, Uhum. e aí começar a imaginar, e esse terceiro braço começa a trabalhar. Perfeito. E dentro disso, Ney, passando um pouco ali, né, sobre oportunidades, sobre futuro. O que que o Ney pretende? O que que o Ney busca no lado empresarial, no lado pessoal? Quais são os próximos objetivos do Ney? Como pessoa, o que que o Ney hoje tem buscado? O que que são os próximos objetivos aí a ser alcançado pelo Ney? Mas no geral eu busco mais qualidade de vida, Ale. Porque às vezes a gente, como tem essa veia técnica operacional, a gente procura só trabalhar, 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 trabalhar. E às vezes o que a gente precisa mais é de estratégia. Então acho que a idade vem vindo, a maturidade vem vindo, a gente começa a observar que às vezes é menos esforço e mais inteligência e estratégia. Então eu procuro mais, hoje, qualidade de vida, trabalhar com estratégia, né? Selecionar os clientes também. Às vezes não adianta você querer fazer 100 mil clientes com valor X no final do mês, se você pode reduzir 30, 40% e ter mais qualidade de vida para você, para os seus colaboradores e até para a saúde financeira da empresa também. Então, procuro isso também. Eu tenho que estudar e evoluir também como pessoa, espiritualmente, na parte física também, cuidar do nosso físico, porque a gente sabe que nós somos um tripé aí, né? Corpo, mente e espírito, então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Corpo, mente e espírito. Mas para isso você tem que ter qualidade de vida, tem que usar a mente para ter estratégias e tem que escolher melhor os clientes também. Os clientes que eu digo que são parceiros hoje em dia. Hoje eu quero ficar com os parceiros, não quero clientes apenas. Eu quero parceiros hoje em dia para trabalhar. Muito bom, cara. Você falou uma coisa, antes até não vou nem pedir para cortar isso aqui, pedir ajuda aqui pro meu amigo para ver se ele consegue colocar aqui o acesso na internet que tá dando um probleminha aqui também. Não, não vão cortar, nem vão cortar. Deixa rolar, quem Deixa só faz rolar. ao vivo. Então, nesse sentido, eu acho que eu vou dar uma pausinha só aqui para ver lá se tá indo tudo lá. Então, o que que acontece? Nesse sentido, Ney, você falou de uma coisa que eu estava aprendendo recentemente, que é sobre a época do outono. O outono, na idade, né, segundo esse estudo que eu estava fazendo, ele acontece dos 43 aos 63 anos. O que é o outono? O outono é a hora que você já não vai mais na velocidade de um jovem, porque até os 20 anos, o que ocorre? Nós vamos na intensidade, que é uma fase onde nós estamos aprendendo, depois daquilo que nós aprendemos, nós já queremos aplicar, viver intenso. Dos 20 aos 30 é a hora que a gente, vamos dizer, mais falha, normalmente, porque a gente sai querendo fazer, nós plantamos algumas coisas, mas muitas vezes nós não plantamos um estudo, e aí posso falar de faculdade, técnico, pode falar hoje, né, de um treinamento. Muitas vezes nós queremos viver o dia a dia. Do 30 aos 43, normalmente é a época que nós plantamos mesmo, que nós definimos algumas coisas. E aí nós, por exemplo, começamos a empreender, nós começamos a lutar e muitas vezes queremos desistir. Nos 43, que é a minha fase que eu tô, e você tá na fase dos 48, né? 48. 48, nós estamos na mesma fase ali. Então, o que que acontece? Você já não coloca intensidade na força, você vai no estratégico. E aí, muitas vezes, tem a pirâmide que mostra, assim, operacional, estratégico e tático. E na vida, depois dos 40, a gente vai pro estratégico. Perfeito. Na vida a gente já sobe pro estratégico depois dos 40. Porque você fala, cara, se eu viver 80, que é uma média alta, eu já tô no segundo tempo. Segundo tempo, literalmente. Eu digo que eu tenho mais, eu tenho mais passado do que presente às vezes. Exatamente. Então, o que acontece? Se eu tenho essa expectativa, e aí não me cabe definir isso, mas apenas para eu definir passos, eu olho, cara, coisa que eu não fiz com 20 anos, eu posso fazer agora. E aí o que acontece? Quais são os meus sonhos de 20 anos? Ah, de repente eu queria, por exemplo, ir para a praia e fazer um luau. Por exemplo, eu não fiz. Essa vontade ainda dá? Vou chamar meus moleques, vamos lá fazer. Então são coisas que você se permite e que às vezes lá atrás era muito caro, agora você consegue fazer uma coisa simples. Sim. E aí é o que você falou,
qualidade de vida. E você começa também a fazer o quê? Você começa a viver uma nova etapa, onde você fala, pô, eu não preciso, por exemplo, contratar 30 funcionários. Eu preciso investir um pouco em tecnologia, eu preciso investir em gestão, eu preciso selecionar clientes. Lá no escritório hoje, eu trabalho muito com isso. Nós estamos com processo de admissão de cliente. Poxa, interessante. Nós estamos com processo de admissão de cliente. Porque tem cliente que vai chegar que ele vai querer que o processo seja do modo dele. Se eu moldar a minha empresa para um processo para cada pessoa, quer dizer, nós temos vários clientes lá, centenas de clientes no escritório. Quer dizer, se nós colocarmos o nosso processo conforme o seu negócio, aí eu perco o meu processo. Perde totalmente, você perde sua identidade e atrasa todo o trabalho. Agora, se você tem o seu processo e eu tenho o meu, eles podem se conectar. Aí nós criamos um processo de conexão. Agora, pessoal, eu quero que você me mande a folha de pagamento no WhatsApp à meia-noite, na sexta-feira, no sábado eu quero atender. Se eu colocar uma pessoa para fazer isso aqui, nós trabalhamos de segunda a sexta, das 9 às 18. É esse o padrão. Não, mas eu quero ser atendido no domingo. No domingo eu não consigo. Ah, mas então vai ter então um chat. Não, aí ele está mandando na minha empresa. Pois é, um patrão. E até... Vou falar em experiência, até os 40 anos você aceita que o cara mande na sua empresa. Muitas vezes, não são todas as pessoas. Mas a grande maioria. Uma grande maioria. Mas depois dos 40 você fala, quem manda nessa bagaça sou eu. Você começa, vou dizer assim, que você começa a questionar. Eu sou um pouco mais tardio para algumas ações e eu percebi que dos 45 para cá, eu venho batendo mais o pé em algumas coisas. Eu não aceito qualquer coisa, vamos dizer assim. E isso te traz uma identidade, te traz respeito e automaticamente você já está selecionando quem está próximo ao seu padrão. Que é o que um colaborador meu, o Cristiano, fala muito sobre criar processos. E eu tenho que criar esses processos para quê? Para ajudar todo o sistema, a máquina a girar certinho, né? É processo. Então o cliente tem que seguir o nosso processo, não nós seguimos o processo do cliente. Não dá para ser sempre assim. Exatamente. E aí, dentro desse contexto, é justamente o que a gente precisa fazer. E quando a gente chega nessa maturidade e nós vamos olhar lá com 60 e vamos falar, cara, nós éramos imaturos aos 40 e pouco. Mas nós precisamos olhar para essa maturidade hoje para conectar com essas pessoas. Porque aí vamos entrar no outro assunto, que é a ambiência, tá? Que é a ambiência. O que a ambiência ela pode trazer para o empreendedor, né? Porque quando você começa a selecionar clientes, você começa a selecionar colaboradores. O colaborador hoje ele que te seleciona, ele que fala que você vai trabalhar com você ou não. Você pode aprovar ele na seleção, mas ele que vai definir se vai trabalhar com você. Então, é a importância de estar num ambiente onde você vai conectar com aquelas pessoas que podem te ajudar naquela determinada fase ou daquele determinado propósito. Como que você vê hoje a questão da ambiência? O que você vê? Eu acho que a ambiência é um dos principais fatores para o sucesso e para que se evolua. Imagina você estar numa empresa, você tem a cabeça X e seus colaboradores querem, você quer ir para a esquerda e você quer ir para a direita. Uma coisa que eu não suporto, pessoas que são pessimistas. Ah, isso não vai dar certo. Vou te dar um exemplo prático do dia a dia. Ah, vai gerar hora extra, isso não vai dar certo, não é assim, calma. Sabe? Qual que é o propósito da nossa empresa? Como é que a gente trabalha? Nós vamos ter que resolver, vamos. Então, vamos conversar antes de já colocar a carroça na frente dos bois, que nem o pessoal fala. Vamos estudar. Eu não gosto de pessoas pessimistas do meu lado. A questão da ambiência é principalmente isso. Se eu sinto que a pessoa tem aquela energia, aquela coisa de ir do contra, para mim já me trava. Já me trava o processo e eu não quero pessoas assim ao meu lado. Sobre ambiência, hoje no digital é muito falado sobre ambiência. Ah, está no ambiente correto, acesse o ambiente, pague o acesso. É muito colocado isso. Entre certos e errados, entre modos de pensar. Ney, o que você acha sobre isso? A questão da ambiência, o acesso, esse modo do digital hoje. Qual que é a sua visão sobre isso? Perfeito.
Eu acho que é importante você procurar novos ambientes, principalmente pessoas que estejam com novos desafios, porque em cada desafio diferente que você encontra em cada empreendedor, você vai aprender. Eu aprendi muito contigo, com o Pedrão, pode citar os nomes da galera aqui, né? Manda bora. Pedrão, o Carlão, que sempre conversa comigo até hoje. Beijo pro Carlão, tô devendo a visita pra ele também. Né? Paga O logo. próprio Tutu, que foi nosso mentor, a gente aprende um pouquinho com cada um dentro da sua realidade. E a gente começa a observar o que, nas ambiências que você também tá ali para servir e transbordar alguma coisa para as pessoas. Eu lembrei de um insight, eu lembrei de você agora falando, Ney, antes de você chegar aqui, já tinha uma história. Lembra você falando comigo? Poxa, Sim, na não se... Na padaria Laville, em Alphaville, Alphaville, 2023. 2023, ali, totalmente despretensioso, estava ali eu e ele conversando. Ele falou, lembra que você tem uma história antes? Você não é o Ney de agora com cliente A, B, C. E o que veio antes? Eu me apeguei tanto àquilo que eu comecei a observar o quê? Que eu tava, às vezes, querendo me comparar aos popstars do meio digital. Só que é o seguinte, até eles chegarem lá, eles tiveram toda uma caminhada. E isso aqui também, que conta bastante pro meio digital. Aqui que eu decidi, uns 2 anos pra cá, sair um pouquinho do digital e fazer o meu Offline. offline, o cafezinho com leite, o arroz com feijão, que nem o pessoal fala. E que nem eu falei pra você, a planta pode ser regada também na sombra. E eu comecei a regar minha planta na sombra. É verdade. Essa conversa, né, contextualizando, nós estávamos falando, tomando um café na padaria ali em Laville, lá em Alphaville. Alameda Rio E Negro. o Ney, ele falava muito sobre um cliente novo que ele tinha pego, que era a plataforma do Pablo Marçal. E era um Isso. grande cliente mesmo. Só que o Ney, ele tinha vários clientes potenciais dentro da carteira dele. Um deles, que eu mencionei na época, era a Canção Nova. Para quem não conhece, é uma das maiores redes, se não a maior, rede de transmissão católica do Brasil, que fica aqui na cidade de Cachoeira Paulista. De frente ali do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, não é isso? É pra Próxima, frente de um Aparecida, pouquinho isso ali. mesmo, né? Um pouquinho pra frente. E aí, o que que o Ney falava? O Ney, pô, ele toda hora ele falava, Marçal. nós estávamos dentro de uma mentoria, toda hora o Ney falava, eu vou lá na plataforma do Marçal, eu vou lá atender o Marçal, eu vou lá fazer. E aquilo ficou repetindo. E eu vi que ele estava dando muito valor a esse novo cliente, que era muito bom, e é um cliente, né, maravilhoso. Porém, aquilo estava meio que consumindo um poder da mente dele. Ele parece que ele estava dando todo o crédito através daquele novo treinamento que ele estava fazendo. E aí eu falei com ele, falei, Ney, muitas coisas que você fez aqui agora, vamos dizer, em 3 meses, elas vão ter resultado lá no futuro. Mas o que você está acessando hoje não é por causa desse acesso a essa mentoria que nós temos. Isso aqui é porque você tem uma jornada, uma trajetória, uma história. Então, você tem de olhar a sua história que o que você está tendo hoje não é plantação, é colheita do que você plantou atrás. Não confunda plantação com colheita. Isso aqui foi você que plantou no offline e agora você está dando crédito para online. Aí fez sentido para ele. Total. E assim também foi até para mim também, porque eu falava, eu queria dar um resultado, falar alguma coisa, como diz, dar um testemunho. Mas eu falei, tudo que eu venho fazendo aqui é o resultado do que eu plantei lá atrás. Aqui eu ainda estou plantando. Por exemplo, eu tive uma oportunidade de uma palestra, e aí o cara falou: podemos gravar um vídeo? Eu falei: pode. Ele falou: o que que esse ambiente mudou para você? Cara, vem me permitindo fazer boas conexões, conectar com pessoas que eu seleciono e elas me selecionam para ter contato. Ele falou: pô, você teve um problema com álcool, né? E você se libertou. Esse ambiente te ajudou muito nisso? Eu falei: não. Ele mantém ajudando, porque ele não foi o libertador. Uhum. Aí o cara, ele queria que eu fizesse o quê? Que eu colocasse ali um crédito Crédito. para aquilo. Mas esse crédito é totalmente de Deus, que me libertou e antes de eu conhecer. Mas agora eu posso te falar uma coisa: estar em ambientes como esse me traz muito fortalecimento para que eu mantenha-me sóbrio e buscando os meus objetivos. Aí aquilo me trouxe uma clareza. Então, assim, é importante porque, como a gente estava comentando nos bastidores, hoje, esse mundo do digital, ele é muito banalizado, vamos dizer assim. Muitas pessoas, e eu tive, vamos dizer, um conhecimento, né, disso,
as pessoas elas têm uma ideia, às vezes têm uma grana, e elas pensam ter um propósito e começam a usar a palavra propósito para vender. Começam a usar a palavra propósito para vender. E aí, isso é muito usado hoje. As pessoas, ao invés de ser usado por Deus, usam Deus. O famoso transbordo. Em vez de transbordar por essência, eles querem transbordar por modinha. É isso que eu observei bastante também. Eu tenho medo disso daí. Questão de interesseiro, interessado. De ter que tomar cuidado. Interessante. Interessante. Mas é frasinha. Vamos lavar aqui Vamos. a roupa suja. Vamos. Mas é frasinha muito pronta. Muito Porque pronta. o cara pega aqui mesmo, por exemplo, você pega, não seja interessante, não seja Interesseiro. não seja interesseiro, seja interessante, Interessante. não seja influenciador, seja influente. Meu irmão, vamos lá. Vamos Preto no branco. Preto no branco, vamos lá. Cara, qual que é a sua caminhada? Não que a minha seja, não tô colocando referência, não. Mas qual que é o seu caminhar? Os seus frutos. Mostra os teus frutos. Eu converso, desculpa te cortar que já viu isso. Não, vamos soltar aqui, que começou o podcast agora. Converso muito em casa sobre isso. Falar é bonito. Palavras emocionam, mas o que vai mover e arrastar as pessoas é o testemunho. E aí? Eu parei de ver as palavras bonitas e comecei a olhar os testemunhos então, de quem você anda. Qual é o fruto? Porque eu vejo muito empresário, por exemplo, chega, aí ele vai, o momento ali de oração, mas é só o momento que na hora que tá falando da prosperidade. A hora que tá falando da prosperidade, vem a oração. Depois, meu irmão, aí o cara chega numa mesa, aí ele bota uma garrafa, por exemplo, de bebida, e aí ele começa, pô, caramba! Aí ele vai falando cada palavra que eu falo, caraca, cadê Jesus? Cadê o não? Mas não, ó, vamos aqui, volta de novo, aí vamos falar aqui, ó, vamos fechar o negócio. Aí o cara volta e chama Jesus. Senta aqui. Senhor, meu Deus, muito obrigado. A prosperidade, nos transborde, que nós possamos transbordar, que nós não sejamos interesseiros, mas sejamos interessantes. Aí até fala em línguas. Pois é. Aí depois, irmão, vai comer, Deus vai permite, fecha o contrato. Aí vai pra mesa de novo e começa um monte de coisa, um monte de condutas que não fala. Aí Deus nos disse assim, ó, meu irmão, pregue, se necessário fale. Quer dizer, ande, mostre, você é a Bíblia aberta. Aí se for necessário, você abre a boca. Aí o pessoal, muitas pessoas entenderam isso e começaram, o que eu falei, ao invés de ser usado por Deus, começou a usar Deus. Pois é. Você entendeu? Ao invés de viver um propósito, começaram a vender um propósito. Você só pode conhecer o seu propósito quando você conhecer quem vai te propor o propósito. Isso não é mentor que faz, não é ninguém. Ele pode até te direcionar. Mas quem vai te dar o propósito é quem é dono do propósito. E quem é o dono do propósito? Ele, Deus. O Senhor nosso Deus. Então muita gente hoje chega na pessoa e fala, no mentor, hoje eu mentoro pessoas também, mas chega, por exemplo, não chegou essa pergunta ainda para mim, mas eu já ouvi várias pessoas falando, qual é o meu propósito? Quanto mais o cara for hypado, mais essas pessoas chegam. Numa palestra pergunta, qual é o meu propósito? Cara, eu vou te falar, meu amigo, vai criar vergonha na cara. Olha só, tu chega pra um cara que tu conhece há 1 minuto numa palestra e pergunta qual é o teu propósito. Você chega numa palestra, não, é verdade, tu tem coragem de chegar numa palestra, ouvir um cara falar, conectar com ele e olhar e falar assim, meu irmão, qual é o meu propósito? Eu trabalho, eu faço isso, qual é o meu propósito? O seu propósito, meu irmão, é descobrir o seu propósito. O seu propósito de vida é descobrir por que Deus te criou. Ele te criou para você viver, primeiramente, a alegria dele. Só que para você viver a alegria dele, você tem de andar na contramão do mundo. E essa pessoa que você está perguntando qual é o propósito dele, muitas vezes é o cara que está andando na contramão do mundo. Ele já fala sem pensar naquilo que o outro vai pensar. Ele já acorda cedo. Ele já está lendo a palavra. Ele já está fazendo tudo que você precisa fazer. É só você fazer que você vai encontrar o seu propósito. Agora é muita... Me perdoe, mas é ignorância. Você chegar num cara que você conhece há 1 minuto e perguntar qual é o meu propósito. Às vezes você está com você há 20, 30, 40, 50 anos, você não identificou e vai ser uma pessoa que vai falar qual é o seu propósito, você vai seguir?
O seu propósito está dentro de você. É você que vai descobrir. Não alguém que vai te revelar. E quem vai te revelar é Deus. O pessoal dá um certo poder, faz uma certa idolatria a ídolos que não existem, vamos dizer assim, né? O pessoal dá um poder que não existe a certas pessoas e, às vezes, quem pode te revelar é quem tá dentro da sua casa com você. Oh, Fala com a sua esposa, fala com a sua mãe, até com o seu filho, com o seu pai. De repente, eles te falam qual é o seu propósito, não quem é de fora. Geraldo Rufino fala isso. Qual a maior mentora que ele coloca? As mulheres, a mãe, A mãe dele. né? A mãe Pô, dele. acabou. Maior mentora, a mãe. Acabou. Quem foi sua maior mentora? Sua mãe, meu amigo. Entendeu? Agora vai lá. Agora, aí o que acontece? Você tem de entender mentor em quê? Por exemplo, eu tenho um amigo, o Marcelo Saf. Ele fala, por exemplo, minha mãe é minha maior ensinadora, minha maior mentora. Só que, por exemplo, no mundo empresarial, eu não busco o conselho da minha mãe. Por quê? Porque ela ainda não criou um resultado nisso. Aí eu acesso pessoas que já têm um resultado e pergunto para ela como fez, como faz, aí é outra coisa. E aí você vai entendendo que pessoas de maneira alguma são coisas. Aí nós começamos a usar as coisas e conectar com as pessoas e não usar as pessoas e conectar com as coisas. Pegou? Então faça o seguinte, quer uma dica? Conecte. Quer uma dica? Conecte. Vou repetir porque tá até travando aqui, né? Ó. Quer uma dica? Conecte. Conecte-se. Travou mesmo agora. Conecte-se. Conecte-se, né? Agora me ajuda dela que eu vou falar. Conecte-se. Conecte-se. Quer uma dica? Conecte-se com pessoas e use coisas. E não use coisas e se conecte com pessoas. Agora ficou tudo um negócio. Vamos ter de fazer um corte nisso aqui. Eu vou ter de voltar para lá. Não, mas vai assim mesmo. Vai assim que ficou bom, pô. É o seguinte. Use coisas e se conecte com pessoas. E não conecte-se com pessoas e use. Não, você tava certo. Tava certo, né? Tava Agora, certo. Agora, ó, o TDAH, agora vai ficar engraçado isso aqui. Conecte-se com pessoas e use coisas. Você tem de se conectar com a pessoa e usar as coisas. E não se conectar com as coisas e usar as pessoas. É isso, né? Agora vai sair. Pô, essa foi então forte, vou ter de voltar lá pra lá mesmo. Essa vou foi botar forte. ela lá. Você quer uma dica? Conecte-se com pessoas e use as coisas. E não use as coisas e se conecte com... Agora vou de novo. Pessoal, conecte-se com pessoas e use as coisas. E não use as pessoas e conecte-se a coisas. Nossa. Você viu que virou trava-língua? Agora vou voltar aqui que eu vou fazer aqui, ó. Você quer uma dica? Conecte-se com pessoas... vamos voltar aqui, ó. Você quer uma dica? Conecte-se. Conecte-se. Calma aí que eu... Você quer uma dica? Conecte. Se conecte. Você quer uma dica? Se conecte com pessoas e use as coisas. E não use as pessoas e se conecte com coisas. Pronto. Isso é a diferença. Aí você vai ter que mudar o resultado. Então, o que acontece? Muitas pessoas hoje usam o nome de Deus para vender. Então eu vejo muito isso. Foi até onde que, caminhando aí já para a reta final, foi onde nós nos conectamos. Por quê? Dentro de um evento que nós fomos, nós estávamos ali no primeiro dia, e eu lembro, eu tenho uma foto minha lá, forte. Cara, que eu senti a presença de Deus naquele evento. Aquele evento foi um evento que eu falo que ele mudou a minha vida. E foi um dia, ali Deus abriu umas comportas do céu e foi algo que eu vi muita presença de Deus. E depois, né, no caminhar daquela mentoria, muitas vezes eu vi a presença de Deus, mas muitas vezes eu vi a ausência de Deus também. Eu não sei se você também percebeu isso, né? E o que acontece? Eu entendi naquele evento que ele continuou e perdurou, nós temos bons relacionamentos com as pessoas, que a mentoria, o trabalho, tudo, ele só flui quando nós estamos colocando ele no centro. Na mesma direção, mesmo propósito. Ele no centro, entendeu? Aí você vê, porque muitas pessoas queriam o quê? Queriam acessos, queriam coisas, aí um ia saindo, aí depois queriam a grana, iam saindo, e aí o que ficou, né, com todos os percalços, ficou muita verdade em muitas pessoas. Né? Que estavam ali, nós tivemos revelações ali de trocas de pessoas que estavam sofrendo, que chegou ali no último dia e falou, cara, eu tô aqui, cara, sofrendo pra caramba e, cara, eu preciso gritar.
Você vê como se revelam as coisas, né? E você que você falou era muito interessante. Eu fui sempre nas mentorias, eu fui muito de observar as coisas, né? E eu falava em casa que às vezes eu sentia isso. Cada um tava por um objetivo. Mas no final acabou se conectando quem tava nos objetivos mais alinhados, vamos dizer assim. Porque eu aprendi também nas mentorias que dinheiro é consequência. Não é o principal. E foi o que eu procurava. Estar conectado com pessoas com princípios bons, pessoas que tinham exemplos para me dar, não teoria, mas exemplos. E disso ficaram as grandes amizades aí, os grandes exemplos que eu levo, que é você, o Pedrão, o Carlão, a própria a Dani, a Martinha. São as pessoas que eu levo mais próximos de exemplo. Que acabaram sendo meus mentores também. Numa turma de, não sei, 15 mentorados, no final fui mentorado por todos vocês também. E nós por vocês, né? Com certeza. Igualmente. Então, eu acredito que assim, cara, sobre mentoria, é uma oportunidade de pessoas se conectarem, pessoas filtrarem. Isso. Então, por exemplo, naquele jogo que eu tava, naquele ano que nós nos conectamos, o que acontece? Eu tava em busca do meu propósito. E aí, por exemplo, eu não perguntava para alguém onde era o meu propósito, eu estava caminhando para achar o meu propósito. Então, eu não cheguei e perguntei, eu comecei a caminhar, buscar dentro de mim e me conectar com pessoas que me ajudassem a revelar mais de Cristo, mais do meu propósito. Então, eu entrei com abre aspas, uma inocência muito grande, e aí depois tinha muitas coisas que eu não conhecia sobre processos empresariais, sobre alguns modos de gestão, sobre conexão, sobre portas, sobre acesso. O jogo estava sendo jogado há muito tempo e eu estava iniciando. Mas o que leva? Cara, a inocência que eu digo, no bom sentido, Sim. não aquela genuína, mas quando você é natural, aí Deus abre portas extraordinárias. Como se estivesse cru ali, preparado para ser moldado ali. Isso! Sabe? Tava bruto, precisava ser moldado. Isso, porque, por exemplo, aí falava-se muito de acesso, eu quero acesso porque eu quero vender mais, eu quero aquilo. Eu falei, não, cara, eu quero entender esse jogo. Aí vamos lá, vamos tirar um retrato, opa, como uma fotinha, tirei, melhorou. Eu fui entendendo, mas o que eu trouxe para mim hoje, que eu trago para os meus mentorados? A essência. A essência. Então, você quer ser um mentorado meu? O que nós vamos falar? Cara, nós vamos falar de negócios, nós vamos falar de dificuldades do negócio, e você vai falar da sua dor, eu vou falar da minha dor, e nós vamos, com a minha experiência que eu tenho, te apontar um caminho que você possa seguir. E aí você vai chegar onde você deseja. Mas, primeiramente, que nós estejamos conectados em alguns princípios. Perfeito. Alguns princípios. Quais sejam? Que valores batam, que você está buscando, eu possa te ajudar de alguma forma, e que juntos nós possamos fazer essa caminhada ser menor. Menor, mais leve, mais desfrutante. Então, eu hoje, como mentor, o que eu faço? Eu conecto o empresário, né? Conecto o empresário a mim, me conecto a ele, e aí nós começamos a entender as dificuldades do empreendedorismo. O Ney, por exemplo, trabalha na área de geradores. Eu não trabalho, não detenho conhecimento sobre isso. Mas dentro dos nossos processos ali que a gente vai fazendo, vamos trazendo algumas direções para que ele vá organizando a empresa dele. É difícil, mas a gente sempre vai cuidando ali, vamos dizer, da resiliência. Vamos fazer algo diferente, vamos ajustar aqui, vamos ter um propósito. Sempre sobre o propósito. Então, hoje, os mentorados que eu mentoro lá, o que acontece? Nós entendemos sobre o que nós queremos fazer. E aí eu uso um pouco do conhecimento da gestão empresarial, da contabilidade, do direito, para conectar isso. E aí falo, cara, às vezes eu entendi que, por exemplo, como contador, mais vale, às vezes, uma que eu chamo hoje de insight, né? Mais vale uma ideia que eu dou pro negócio do cara do que 1000 entregas de DCTF, boleto, SPED, tudo dentro do prazo e chegar a folha de pagamento dele dentro do prazo. Uma ideia que eu coloco pro cara, às vezes, ela gera uma grande oportunidade. E aí eu entendi que isso é um valor. E que muitas vezes eu não conseguia colocar. Uma troca de ideia, um almoço, um jantar correto, às vezes fortalece o cara a não desistir. A falar, dá mais um passo que eu vou dar contigo. Eu acabei de fazer uma reunião, falei com o cara, um cliente. Eu já estou no estratégico, eu sou grande e tal, mas com toda humildade ele falando. Eu falei, meu irmão, então sabe qual é o benefício que você tem? Com toda a humildade também? Acesso a mim.
Porque você não está tendo acesso a um contador, você está tendo acesso a um estrategista empresarial. Um cara que, com toda humildade, vem tratando negócios desde pequenininho ali para querer fazer um pouquinho maior, apanhando conforme você e quer te mensurar os seus riscos para que você tome as decisões. É isso que eu faço. O que você está colocando aqui que você quer A, B, C, D é um processo que você está no escritório nosso há 10 dias. Você já quer o compliance, já quer contrato assinado, já quer tudo feito. Cara, nós estamos começando um relacionamento. E aí ele entendeu. E aí, cara, nós estamos no meio da transação que você tem hoje, é acesso a mim e que você não vai ter outros contadores. Você, se você quiser me ligar, você me liga, retorno tal. Cara, e muitos contadores. Bate pronto. Bate pronto. Você entendeu? Então, eu vou resolver o seu problema. Não é que eu não vou, você não vai ter problema. Mas não vai andar sozinho. Entendeu? O Pedrão lá tá com nós lá, nós nos ajudamos ele na caminhada. Tem um probleminha aqui, tem um probleminha aqui. Pedrão, né? Da Carne de Sul. Um beijão no seu coração. Beijo, Pedro. Cara, nós fazemos o quê? Pedrão, vamos ajustar, vamos alinhar, mas sempre na linha da transparência. Cara, tá errado aqui, tá difícil aqui, vamos ajustar. Nós estamos na mesma jornada. Então, empreender, cara, perguntei pra você, na minha visão, empreender é uma jornada solitária. Empreender é dormir no barulho. Empreender, por um determinado tempo, é querer ganhar dinheiro. Isso se chama ego. Quando você entende que empreender é levar um propósito para outras famílias que estão orando, pedindo um emprego, aí isso se torna propósito. Aí você arruma um sócio. Esse sócio é dono do ouro e da prata. Aí, meu irmão, quando ele bota a mão, não tem como não prosperar. Você entendeu? Como é que funciona? Dinheiro para você é ego. Dinheiro pro propósito, aí, meu irmão, é ativação. Tem muitas pessoas que estão orando para que a Infresan prospere, para que você possa trazer ela, para ela trazer um subsídio para sua casa de um salário. Essa é a missão do empreendedor. Eu entendi, Ney, que a minha empresa, ela é o maior templo de Deus, se eu quiser. Porque eu estou lá dentro, eu sou um templo de Deus, você é um templo de Deus, você que está me ouvindo é um templo de Deus. E aí eu entendi. Eu saio para evangelizar nas ruas, nos presídios, na Cracolândia, no Nordeste, na África, pelo mundo inteiro. Mais de 14 países eu já passei. Só que é o seguinte, o meu funcionário, ele fica 44 horas dentro da empresa. Na igreja, ele vai 2 horas, que é um tempo de um culto. Lá, ele já chega, tem o louvor tal, e já acaba, já vai embora, e amém. Os problemas dele, ele vive na semana. Se eu prestar atenção e ouvir ele e falar que é possível superar aquele problema, aquela adversidade, porque Deus está com ele, seja financeiro, seja uma cura, como foi essa semana uma conversa com um colaborador, aí eu apresento Deus para ele, não com religiosidade, mas através da carta viva que nós somos. Pois é, um exemplo. Você entendeu? Então, a partir dali, aí eu comecei a entender cultura, como isso, a minha cultura hoje, eu tenho um cara lá que fica 44 horas. Se eu perguntar para ele como é que tá o seu coração, ele vai falar de repente, vai confiar. Porque eu não quero usar para take de podcast, para falar sobre propósito. Eu quero que aquela vida seja mudada. Porque um dia eu tive perdido e Deus me tocou. Como me falaram outro dia, eu não fui tocado pelo amor de Deus, não. Eu fui atropelado. A carreta chamada amor de Deus me atropelou. E aí eu entendi que quanto tem joelhos dobrados, eu tenho a ter isso como propósito. Então, pensa sobre isso. Para finalizar minha fala, eu saí agora do escritório, já fiz 2 reuniões, nós marcamos aqui às 10, já estamos atrasados e acabando aqui. Mas olha só, uma pessoa, olha o propósito de Deus. Eu procurei um cara que me ajudasse na automação na empresa. Esse cara falou, você não está contratando alguém no DP? Eu estava precisando. Aí esse cara falou, tem esse currículo. Eu liguei para a pessoa, eu senti a energia da pessoa. Eu falei, cara, por mim tá aprovado. Vou apresentar para outras pessoas da seleção para ver.
Essa pessoa falou, eu já te vi, e eu não conhecia. Eu vi você falando uma palavra em tal lugar, e cada palavra era uma flecha. Pá, pá, pá. Eu falei, cara, olha o poder. Aí agora, pouco antes, daqui a pouco eu vou ver aqui o celular, provavelmente o pessoal vai ter validado essa candidata. Ela estava pronta, estava esperando. E aí eu falei assim, vamos, né, tentar conectar, ver isso. Ela falou assim, ó, a questão dela falou assim, ó, independente, tá nesse bate-papo, que eu não faço entrevista, que eu não sou jornalista, tá nesse bate-papo, já é resposta de Deus às minhas orações. Porque eu venho orando para trabalhar numa empresa onde o nome de Cristo possa ser vivificado e nós possamos prosperar com isso. E eu vi você, a palavra lançada, flechava meu coração. Olha o que Deus preparou para mim. Eu estava orando por isso. Que forte. Tá vendo? Confirmação. Deus tem planos, meu irmão. É só a gente viver. Você entendeu? Então, o que acontece? A nossa empresa é um ministério de Deus. Olha só. A sua empresa é um ministério de Deus. Não é sobre religiosidade. É sobre você abrir sua empresa, certo? Que é um ministério. Ney. Amém. Com base nisso, eu agradeço a você por esse bate-papo, por tudo que nós podemos conversar aqui. Tem muita coisa pra gente conversar ainda, mas, como diz, começa, depois melhora, né? Boa, né? boa. Começa, depois melhora, depois a gente vai ajustando. Mas o que eu queria, na verdade, com você não era gravar um podcast, era olhar os seus olhos, falar que eu amo sua vida, falar que você é um cara iluminado por Deus e que seja quaisquer que sejam as barreiras que você esteja enfrentando, tenha certeza que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para cumprir. Amém. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O grande eu sou, aquele que te chamou, ele vai te colocar no centro da vontade dele. E você não vai descansar estando numa casa no interior. Você vai descansar nas asas do Onipotente. Amém. Então você vai descansar no coração do Senhor. Porque na hora que tiver as adversidades, na hora que vier as dificuldades, a hora que a conta não fechar, você lembre-se sempre, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém. E deixa uma passagem aí, uma mensagem pro pessoal aí, vai pra cima aqui, ó. Pessoal, é uma honra estar aqui com a Glê. Nós nos conhecemos aí há mais de 3 anos, mas parece que já é uma eternidade. E eu deixo a seguinte mensagem para vocês. Fé sempre, fé em Deus, fé no que você faz e tenha amor pelo que você faz. Que esse amor demonstrado sirva de exemplo para quem está à sua volta. Um beijo. Passando aqui minha mensagem final para vocês. Sobre empreendedorismo. Empreender, como eu falei, é dormir no barulho. Acredite, busque incansavelmente uma palavra dentro do seu negócio para que você possa viver o extraordinário de Deus. E o que é viver o extraordinário de Deus? Ordinário quer dizer normal, comum, igual, mediano e medíocre. As pessoas vivem resultado mediano e medíocre porque fazem a mesma coisa que os outros fazem. Você quer viver o extraordinário de Deus? Faça o extra. O extraordinário está dentro do extra que você não faz. Se você fizer o extra, você vai viver o extraordinário de Deus. Nos seus negócios, na sua família, no seu propósito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver o extraordinário. Não se contente com o ordinário, com o comum. Não se contente com isso. Você é uma águia. Bora para cima. Como diz Isaías 40, você é uma águia e vai voar como uma águia. Se as penas estão caindo, pega o bico e tira. Se o bico caiu, sobe, vai voar mais alto. Vai no alto mais alto da montanha e começa a renovar sua penugem, sua penagem. Renove o seu bico e voe. E volta para voar, voos mais altos. Você é uma águia, você não é uma galinha, você é a imagem e semelhança de Deus. Bora pra cima, não desiste. Resiliência, disciplina. Bora pra cima, águia. Voa, águia!